certo instante, um automóvel encontra-se no quilômetro 120 de uma rodovia. Em outras palavras, o espaço do automóvel nesse instante é igual a 120. Isso significa que, letra A, o automóvel já percorreu 120 km certamente. Então veja, eu não tenho como afirmar se o automóvel percorreu certamente 120. Por quê? Porque eu posso ter a seguinte situação: o automóvel partiu do quilômetro 100 e chegou no quilômetro 120. Então, eu tendo essa situação aqui, esse automóvel ele percorreu 20 km. Veja que isso aqui é uma possível situação. Ele só iria percorrer os 120 km se ele partisse do quilômetro zero. Mas eu não tenho como afirmar isso certamente. Então a letra A está errada. A letra B diz o seguinte: o automóvel está em movimento no referido instante, no sentido da trajetória. Veja que no quilômetro 120 eu não tenho como afirmar se esse carro está em movimento ou está em repouso. Ele pode estar em movimento, eu posso ter tirado uma foto dele, ou ele pode estar em repouso. O enunciado não diz nada para que eu consiga inferir se ele está em movimento ou em repouso. Então, a letra B está errada. A letra C diz o seguinte: o automóvel, nesse instante, está em repouso. Novamente, o enunciado da questão não me dá nenhum dado para que eu faça inferência e descubra se ele está em movimento ou em repouso. Ele tanto pode estar em movimento, como ele pode estar em repouso. Então a letra C está errada. A letra D diz o seguinte: o automóvel encontra-se a 120 km do quilômetro zero, medidos ao longo da trajetória. Veja que essa letra D ela está correta. Por quê? Eu tenho uma rodovia e se eu for fazer a contagem de quantos quilômetros essa rodovia tem, eu começo a contar do quilômetro zero. Eu tenho aqui a origem da minha rodovia e eu vou ter uma trajetória. Essa é a trajetória que meu carro vai fazer. Em um determinado ponto dessa rodovia, eu vou ter o quilômetro 120. Então, contando do 0 quilômetro até o 120, o meu carro, durante essa trajetória, vai ter percorrido 120 quilômetros, ok? A letra E diz o seguinte: a distância do local em que o automóvel está até o 0 km, medida em linha reta, é 120 km necessariamente? Claro que não. Se eu estou no quilômetro 120 e eu venho em linha reta para o quilômetro zero, eu não tenho como afirmar que é 120 km. Porque veja que a trajetória que o carro vai fazer é que vai dar 120 km. Em linha reta, a gente não tem a mesma distância de 120.